viagem missionária de Éfeso. Louvado seja Deus. O texto bíblico aqui é Atos 18, somente o versículo 23, e Atos 19, do 1 ao 6. Então, vamos ler. Diz assim a palavra. Atos 18, 23. Estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Agora 19, Atos 19, do 1 ao 6. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando creste? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que pós ele havia de vir. Isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. O objetivo da lição é compreender o significado do batismo de João Batista, do batismo de Jesus e o batismo do Espírito Santo. A terceira viagem missionária de Paulo ocorreu enquanto, provavelmente entre os anos de 52 e 57 depois de Cristo, sem contar os 2 anos que esteve preso em Cesareia Marítima, né? Atos 24 e 27. Em Atos 18 e 23, Lucas descreve o início desta viagem. Paulo saiu da Antioquia da Síria, Atos 18 e 22, e percorreu as regiões da Galácia e da Frígia e por fim chegou em Éfeso, cidade que se tornou a base desta terceira viagem. Paulo já havia passado rapidamente por Éfeso em sua segunda viagem, Atos 18, do 18 ao 21. Mas desta vez permaneceu lá por 3 anos, Atos 20 e 31. Foi durante este período que Paulo escreveu 1 Coríntios, provavelmente entre 55 e 56 depois de Cristo. Nesta 10ª lição, vamos conferir os primeiros fatos ocorridos em Éfeso e que servem como objetos de estudo para a igreja dos dias atuais. Explicaremos a diferença que há entre os batismos de João Batista, de Jesus, e explicaremos também sobre o batismo do Espírito Santo. Graças a Deus. Então, os irmãos que estão nos acompanhando nesta manhã, eu quero fazer aqui rapidamente, pastor, uma introdução da aula nossa passada, que já está com acho que 3 semanas, da nossa aula passada, que nós falamos sobre o apóstolo Paulo em Atenas, que ele foi chamado ali de paroleiro, de tagarela. Então Paulo, depois que ele saiu de Atenas, sofreu uma certa resistência ali. Paulo, ele chega a Corinto, província ali, cerca de 80 quilômetros de Atenas. Paulo faz essa viagem, chega a Corinto, que é a capital de Acaia, a província de Acaia. Então, quando Paulo chega ali, ele teve muito sucesso na evangelização, porque Deus deu a visão para ele, falando para ele: olha, você entra nessa cidade porque eu tenho uma obra muito grande para fazer aí. Eu tenho muito povo nesta cidade. Então você entra e prega a palavra. Porque Deus, irmãos, Ele conhece aqueles que lhe pertencem. Deus sabe aqueles que são seus. Por quê? Porque nós somos escolhidos. A palavra do Senhor diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Então Ele conhece quem você é. Deus falou para Paulo: você entra ali em Éfeso, em Corinto, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Pregue ali, não te cales, pregue ali. Então, quando Paulo ali chega em Corinto, no ano de 49 ou 50 ali depois de Cristo, ele encontra um casal de judeus chamado Priscila e Áquila. Também este casal era fabricante de tenda, mesma
profissão de Paulo. Então Paulo começou a trabalhar com eles e morar com eles também. Então Paulo encontrou ali um grupo ali, um casal que estendeu-lhe a mão, ele encontrou ali um conforto, ele encontrou ali uma ajuda, né? E começou a morar e trabalhar com Priscila e Áquila, que também era fabricante de tenda. E Paulo trabalhava para o seu sustento. O pastor tinha falado aqui na aula retrasada que Paulo, mesmo trabalhando para si, para o seu sustento, não deixou de fazer a obra. Realmente, então Paulo trabalhava, fazia a obra, né? E trabalhava no seu serviço secular para poder trazer sustento, até a chegada de Silas e Timóteo da Macedônia. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, trouxeram ofertas da Macedônia. Então aí Paulo, ele se ingressou, caiu de cabeça na obra, ficou só na obra, porque dessa oferta da Macedônia ajudou bastante o apóstolo Paulo para ter um tempo exclusivo ali na obra. Então ali quando chega em Corinto, o que Paulo se depara ali? Ele entendeu ali que o principal hobby dos habitantes de Corinto era ser apto a novas ideias, gostavam de ouvir os pensadores. Então, doutrina nova, isso aí era o hobby deles. E Paulo usou essa prerrogativa para poder pregar o evangelho. Isso aí foi muito bom, receber o evangelho de bom grado, porque eles gostavam de ouvir ideias novas. Como Paulo começou a falar do evangelho, muitos ali creram. Só que Paulo também viu que a cidade de Corinto estava praticamente numa pobreza espiritual e moral muito grande. Ali, pastor, tinha muitas prostitutas, cultuavam ali a deusa Afrodite, né, no templo lá de Afrodite, e acredita-se que nessa cidade existia 10.000 prostitutas cultuais, mulheres que prestavam culto a Afrodite e se prostituía durante a orgia e tudo mais. E também tinha ali muitos homossexuais na cidade. Inclusive, quando Paulo escreve Coríntios ali, provavelmente na igreja de Corinto existia muitos, né, homossexuais que se converteram e largaram a antiga prática e começaram a fazer parte ali da igreja. Então, esses homossexuais ali de Coríntios adoravam o deus Apolo, chamado Deus Apolo. Tinha muitos ali, muitos mesmo homossexualismo ali. Então, alguns acreditam-se que Paulo, ele escreveu Romanos, quando estava em Coríntios, morando ali com Priscila e Áquila. Ali, olhando pela janela da sua sala, ele escreveu ali a epístola aos Romanos. Você pode ver que o primeiro capítulo de Romanos trata sobre homossexualidade. Então acredita que Paulo, ele escreveu Romanos, olhando pela janela de sua casa, olhando aquela depravação total de Coríntios, aí ele escreveu a epístola aos Romanos, tratando deste assunto, do homossexualismo. Então, irmãos, o que isso significa? Significa que depois que Paulo passou por Coríntios, ele foi para Éfeso, deixou ali o casal Priscila e Áquila em Éfeso e fez uma viagem novamente para as suas igrejas ali, aquela que ele tinha plantado, as suas igrejas que ele tinha plantado ali na primeira viagem missionária. Ali Icônio, Listra, Derbe, Antioquia da Pisídia, e ficou um tempo para lá até chegar em Éfeso. Aí quando Paulo chega em Éfeso, ele encontra 12 discípulos, que chegaram e falaram para ele, olha, né, nós somos batizados só no batismo de João. Aí Paulo fala para eles, mas vocês não conhecem o Espírito Santo? Vocês nunca tinham ouvido falar no Espírito Santo. Então eles tinham apenas informação a respeito de Jesus. Eles não eram nem crente. Eles não tinham nem nascido de novo, porque só o Espírito Santo que gera em nós um novo nascimento. Eles tinham apenas informações, eles viviam apenas por intelecto. Mas quando Paulo chegou em Éfeso, teve uma mudança grandiosa na cidade, inclusive uma cidade apóstata. Era uma cidade que acredita que na época tinha mais de 200.000 pessoas, era muita gente para aquela época. E ali Paulo começou a pregar e falar sobre o batismo. Então nós vamos ver aqui sobre a diferença entre o batismo de João Batista, o batismo nas águas, que é a ordenança de Jesus, e o batismo com o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que bênção maravilhosa, né? Que Deus abençoe aí. Pastor José Carlos.
cada um dos irmãos, que Deus abençoe. Pastor José Carlos, um abraço, meu obreiro, minha obreira aí, diaconisa Maélia Fernandes, presbítero Bom Antônio, e o nosso querido irmão Lima, né? Eu creio que ele está ouvindo, estivemos alguns minutos atrás. Se Deus permitir, domingo que vem ele estar aqui conosco para conhecer aqui o estúdio aqui da Rádio Voz Amiga. Um abraço ao servo de Deus, amém? Que bênção maravilhosa, né, irmãos? Esse estudo que estamos mencionando nesta manhã do dia 12 de março de 2023, né? Glória a Deus, aleluia. Então nós sabemos ali que Paulo ali, ele continuou fazendo aí a obra do Senhor, e nós, conforme que já foi dito aqui pelo cooperador, mesmo nós tendo o nosso trabalho secular, nós temos tempo sim, irmãos, né? Principalmente você, obreiro, que está nos acompanhando, obreira, porque quem faz o tempo somos nós. Às vezes nós marcamos algo na nossa agenda, fora, né, no mundo espiritual. E por que nós não podemos fazer pelo menos um dia do final de semana algo para fazer em prol da obra do Senhor, né? Então o tempo quem arruma somos nós. Temos aí as redes sociais. Se você não quer ir pessoalmente, tem as redes sociais, amém, de você falar do amor, da grandeza deste Deus, e assim por diante. Então nós sabemos que o batismo nas águas de João Batista, né, que às vezes muitas pessoas até nos dias de hoje se confundem, né, achando que batizado já está totalmente carimbado, Assegurado. né, assegurado para a salvação. O batismo é apenas o que? Um símbolo que você está mostrando ao Senhor, né, sobre o arrependimento, que você está realmente, né, aniquilando o mundo na sua vida, as coisas do mundo, para servir a Cristo, exclusivamente ao Senhor Jesus.